Agora deem uma olhada nessa história junto comigo. Liu Man era um escritor de novel bem famoso, mas se viu com graves problemas. Quando o rei que lia sua novel não gostou muito do final trágico que a obra teve. O rei basicamente queria o que todos nós amantes de romance queremos, que o prota mais a heroína ficassem juntos no final, né? Mas o infeliz do autor, com inveja do seu próprio personagem criado, acaba escrevendo que no final da novel, o prota e a heroína acabam morrendo. Puto com esse final trágico e revoltante, o rei o manda pra dentro da novel que ele mesmo criou. Esse rei é meio overpower kkk. Tá, aí vocês devem estar pensando que ele reencarna na novel como um herói, que aliás morre no final. Não senhores, ele entra no bagulho como vilão. Brabo. E como foi ele quem criou a história toda, ele sabe de todos os acontecimentos futurísticos que irão acontecer, como derrotar os inimigos apelões, e onde estão escondidas armas lendárias. Basicamente um hack. E melhor, vocês estão ligados que eu gosto de romances melosos, né? Neste novo mundo o camarada é casado. Contudo, por ele ser um vagabundo, sua esposa não gosta nadinha dele. Mas, ao decorrer da história, depois que ele salva a cidade dela, ela meio que começa a gostar dele. Amei. O que quer dizer, credo meloso isso. Mas antes, se gostarem, se inscrevam para que sejam notificados de mais vídeos melosos. E se quiserem parte 2, falem aí, porque geralmente eu não faço, a menos que vocês me peçam. Bora lá. Apresentando os personagens temos Liu Man, escritor de novel, e invejoso. Agora temos ele já reencarnado como Li Yugo. É pra ser o vilão da obra, usuário de hack, e ainda tem um demônio miseravão selado dentro dele, mas ele nem sabe disso kkk. Bagulho doido. Agora é sério, bora lá. Vou pular a primeira parte. O que vocês já sabem, né? Que ele fez um final titica de galinha pra sua novel, onde não agradou o rei, que o mandou pra dentro dela como punição. E aqui demos início à verdadeira jornada dele. E lá está ele jogado no chão, parecendo bêbado no dia seguinte. Olha seu reflexo na lama, e percebe que estava diferente. E também escuta as pessoas ao seu redor o chamarem de o rei do arroz. Já rola um desespero básico no coitado. Uma olhada pra ver se o jubileu ainda tava no lugar certo. Uma crise existencial. E bola pra frente, irmão. O maluco já tava se preparando para ir em busca dos itens lendários escondidos. E como eu já falei, esse vagabundo sabe onde as armas mais apelonas estão. Porque, claro, foi ele quem as escondeu como criador desse mundo. E de quebra, ele ainda ganha uma espécie de mercado mágico, onde o possibilita comprar qualquer coisa. Tinha muitos produtos, mas o mais importante, que eram as moedas para comprá-los, não tinha nenhuma kkk besta. E do nada sente um calafrio na espinha, como se tivesse alguém atrás dele. E olha, né que tinha mesmo. Opa. Uma cremosa montada num cavalo. O chama de esposo e pergunta se ele já estava tentando fugir de novo. Ele fica besta ao descobrir que era casado com tal moça vistosa, mas ela de esposa amorosa não tinha nada. Dá-lhe uma chicotada no malandro e o manda subir no pangaré. E é claro que ele tinha que dar uma cheirada nos cabelos dela kkk. E ela leva ele até um santuário, onde estavam as lápides dos pais dele. Seu pai era um brabão, tanto que foi nomeado Deus da Guerra, e sua mãe Deus sabe lá. E ele também acaba de se lembrar de um acontecimento futurístico, onde o protagonista matava sua esposa e transformava toda a cidade dela em cinzas. Cidade essa onde ele tá agora, cidade de Nala. E ele já tava mexendo seus pauzinhos para evitar que isso acontecesse. Um bicho esquisito de tapa-olho anunciava que estava vendendo sua espada por 80 moedas de prata, dizendo que esse dinheiro seria para salvar a vida de sua mulher que estava morrendo. Então o prota aparece e lhe dá 100 moedas. Se liguem que são 20 moedas a mais. Para sancionar qualquer dúvida, ele fez isso porque sabe por meios futurísticos que esse cara era o maior ladrão do mundo e queria ele do seu lado. Brabo. Voltando ao palácio, Nalan tava perguntando de onde ele tinha arrumado tanta grana, porque ela só tinha dado a ele 50 moedas, e o maluco já tava com 200, isso tirando as 100 que ele tinha dado kkk. Oh meu Deus, eles eram um casal, mas dormiam em camas separadas. Ele bem que tentava dar umas investidas no produto, mas sempre o lucro era pé na cara dele, triste. E ele, como já não era o mesmo de antes, toma a iniciativa e se muda para o quarto de hóspedes. Prota respeitador, hein? Confia. Já no seu novo quarto, o sacana já acha uma escritura pelona, e enquanto ele usufruía do hack, sua esposa estava sozinha, se perguntando se tinha feito algo de errado. No dia seguinte ele acorda já fortão e todo vitaminado, e Nalan vai vê-lo para ver se não estava com nenhuma piranha. E não, ele não estava. E quando ela olha para sua bengala duraça ali, pressupõe que ele estaria no 1 contra 5, e sai toda envergonhadinha, fofa inocente. E é por isso que mulheres não podem olhar homens quando acordam, pois podem se assombrar kkk. E só para esclarecer, ele tava animadinho desse jeito, era por causa da escritura pelona que ele tinha usado. E quando já tava na rua,
rua, caçando meios de arrumar mais grana. Bandidos aparecem querendo ceifar a vida dele, e ele acha bom. Tava doidinho pra testar suas novas habilidades adquiridas pela tal escritura pelona. E pau comeu. E no meio da treta o rei dos ladrões aparece e acaba com os figurantes. E um deles confessa com uma espada do pescoço que foram ordens de um tal de Liu Ten. E o ladrão diz que iria acabar com ele, mas o prota fala que ainda não. Ele tinha umas coisas muito mais importantes pra resolver no momento, que era arrumar grana. Então ele vai vender bebidas a um comerciante, mas ele foi caçar cobre e achou ouro kkk. O mercador queria pagar qualquer valor só pelas garrafas, porque vidro era raro e caro nesse mundo. Conseguiu 100.000 pratas. Minutos mais tarde nosso prota adquire uma escrava. Ele já ia comprá-la, mas como ela tava toda detonada quase morrendo, o vendedor deu pra ele de graça. E claro, ele cura suas feridas e diz que agora ela teria uma casa para ir. Opa, que de repente o protagonista surge, apontando uma espada pra ele. E pau comeu. Invocou um gorila das neves, ou sei lá o que diabos era isso, só sei que era uma apelação. Nosso prota fala pra ela correr e pedir ajuda a um cara com uma cicatriz do rosto e começa a apanhar, mas nem apanha muito. Um outro camarada arrasta o protagonista o levando pra longe dele. Sua escrava aparece perguntando se estava bem. Ele diz que sim e pergunta qual era o nome dela. Ela responde que não tinha nome. Então ele pega e lhe dá o nome de Junho Xue. E ela agradece por lhe dar um nome tão lindo. Voltando ao mercado, o malandro arruma uma adaga pelona e acaba dando para o rei dos ladrões. E aqui descobrimos o porquê dele pegar Junho Xue e cuidar tão bem dela. Na verdade ele sabe que ela no futuro vai se tornar uma rainha do gelo muito braba, meu irmão. Linda. E vou parar por aqui. Próximo episódio, se tiver, iremos ver ele a levando pra casa, Nalan mandando indireta querendo ele de volta pro quarto de casal. E como diabos conseguiu tudo isso? E continua os preparativos pra guerra que está por vir pela cidade e a vida da sua esposa Nalan. Tchau e deem like.